Fala galera, seja muito bem-vindo à semana da imersão em reprodução equina. Galera, e a gente está muito focado nessa semana de te dar segurança profissional para você conseguir se inserir no mercado de trabalho e, se você já estiver tentando ou estiver inserido, você melhorar o seu resultado. Ao longo dessa semana, nós vamos estar trazendo essas informações para você. E hoje, o tema de hoje, e às vezes eu vou estar olhando para baixo aqui, porque a minha tela do computador é aqui embaixo, é o que a faculdade não te ensinou e impede o seu resultado profissional. Gente, a gente vai estar tocando num tema importantíssimo aqui, que é um ponto que nenhuma universidade fala para o aluno ou fala para aquele futuro veterinário que ele vai ter que encarar no mercado de trabalho. Então, vamos começar. Bom, qual que é o objetivo principal aqui da nossa imersão? A primeira delas, gente, é dar segurança para você trabalhar a campo. E que é possível sim você trabalhar e viver do que se ama e te dar ferramentas para o seu sucesso profissional. E ao final dessa imersão, você estará apto a ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, eu vou estar te dando ferramentas ao longo de toda essa semana para que você ingresse no mercado de trabalho e, após ingressar, que você tenha resultados e como que você vai melhorar os seus resultados para você fidelizar esse cliente. Então é bastante conteúdo, vai ser uma semana, vai ser uma imersão mesmo, e nós estamos focados em dar o melhor para você conseguir atingir todos esses objetivos que eu acabei de falar. Bom, primeiramente eu queria dar parabéns para todo mundo que está aqui. O que acontece é que muita gente que está no campo de trabalho aí, que está realmente tentando trabalhar, nunca fez nenhum curso de reprodução ou nunca fez nenhum curso para deixar ele apto para ingressar no mercado de trabalho. Tem muita gente que mal frequentou congressos, simpósios, minicursos, e isso daí, gente, é uma realidade do campo. São pessoas que entram despreparadas, não têm resultado no campo e acabam sendo excluídas. E muitas das vezes essas pessoas chegam a ingressar no mercado de trabalho, mas por falta de um conhecimento, por conta de realmente você faltar aquele a mais, a pessoa não consegue se manter no mercado de trabalho. Bom, então, se você está aqui, é porque você está focado em pegar informações que vai te dar essas ferramentas, tá? E primeiro, eu vou explicar para vocês aqui como é que vai acontecer essa imersão, tá? Serão uma série de 3 aulas gravadas, sempre liberadas às 8 horas da noite. Por que eu faço dessa maneira? Nós, estudantes ou veterinários que estão no campo, a gente tem muitas das vezes uma semana muito corrida e às vezes você não consegue estar aqui exatamente no evento que vai acontecer às 8 horas da noite. Então, assim, a gente deixa essas aulas aqui gravadas e disponíveis para que você consiga acessar e que você consiga acessar no seu melhor momento. Eu não quero ninguém aqui assistindo essa imersão fazendo outra coisa. É para pegar papel e caneta, realmente anotar. Como eu falei anteriormente, é um evento mão na massa e que vocês vão ter que pegar caneta, vocês vão ter que pegar papel e vai ter bastante coisa para vocês anotarem. Antes da gente também começar aqui, quem quiser tirar um print aí, marcar a gente, tirar um print do celular e marcar lá Equine Medical no Instagram, pode ter certeza que se aparecer lá pra gente, que às vezes não aparece, eu vou repostar e parabéns por você estar, obviamente, nessa caminhada aqui com a gente. Bom, e da mesma maneira que eu deixo essas aulas disponíveis, eu tenho que botar uma data limite para que vocês assistam elas. E por que também a gente bota dessa data de domingo até 11h59 da noite? O ser humano, por natureza, nós gostamos de procrastinar. Tem muita gente que vai deixando as coisas para a última hora. E aí o que acontece? Se você tem aquele evento sempre disponível ali, aquelas aulas sempre disponíveis, você tende a não ver elas e aí você perde o conteúdo. A partir do momento que eu dou uma data limite para vocês, vocês vão ter até domingo, 11h59 para assistir, senão vocês vão perder a oportunidade de saber todos esses pontos que a gente conversou no início
da imersão aí. E, gente, essas aulas aqui, vocês vão ver que o modelo, quando eu idealizei elas, é um modelo de um quebra-cabeça, ou seja, uma informação tem que estar conectada à outra. Por que que isso é tão importante de você entender? Não adianta você ir lá assistir a aula 3 e não ter assistido a aula 1. Elas funcionam como um quebra-cabeça. E trazendo um pouco para a nossa prática do campo, é como se você fosse passar ultrassom numa égua e você só prestasse atenção em tamanho de folículo e edema. Você vai ver que faltam muitas outras peças desse quebra-cabeça, e a gente vai estar conversando ao longo da imersão sobre isso, para você realmente predizer o momento correto da ovulação, para você realmente conseguir inseminar e usar o indutor no momento correto. Então, assim, é tudo um encaixe de um no outro. E hoje é a primeira aula da nossa sequência de 3 aulas, tá? Então não pode perder nenhuma. E aí eu botei que fica disponível até quando, né? Mais uma vez, falando aí para vocês, porque é um ponto importante, fica disponível até domingo, 11h59. Depois disso, acabou. A pessoa que vai ter perdido todas essas informações vai ser você mesmo. Bom, sem muitas delongas, o que você vai aprender hoje, no dia 1 dessa imersão, tá? Que há muita vaga para veterinário. Ah, Rafael, mas eu escuto aí que não consigo, as pessoas não conseguem se inserir, o mercado é fechado. Vamos estar falando sobre isso também. Vou mostrar para vocês como que você vai ter segurança para você atuar no campo. Como é que vocês vão fazer para vocês, na hora que vocês serem o responsável técnico de um local, vocês terem a segurança para vocês trabalharem ali e dar o resultado, obviamente, esperado. E que teoria e prática, gente, não são suficientes. Ou seja, a teoria que a gente aprendeu na faculdade, a prática que muitas vezes a gente aprendeu no estágio, elas não são suficientes. Nem a prática de um curso só, ela é suficiente. Então, a gente vai estar batendo um papo também sobre isso daí. E como você construir as suas pontes profissionais. Isso aí é incrível, tá? Eu vou mostrar, aqui é o que eu falei que a faculdade não te ensina. É justamente aqui, nessa parte dessa ponte aqui que eu vou ensinar vocês a construírem, tá? E o medo e a insegurança, né? Quando a gente está começando, quando a gente está... Na verdade, isso começa lá na faculdade, né? Quando você já está ali evoluindo dentro das matérias, das disciplinas, você está chegando perto de formar e você já começa a ficar inseguro. Você fala, caramba, será que eu vou me inserir? Será que eu não vou me inserir? Com o que eu vou trabalhar? Com o que eu não vou trabalhar? Será que eu vou estar preparado quando eu realmente tiver uma situação na minha frente? Então, assim, essas frases que eu escrevi aí é o que muita gente sente, é o que eu senti quando eu comecei, né? E é o que as pessoas vêm relatar para mim. Então, assim, as pessoas falam, eu não me sinto preparado para assumir um Aras, né? Isso acontece demais. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Por quê? Porque sempre teve ali uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais experiente, ou um professor, ou um monitor, ou mesmo um veterinário que você está trabalhando para esse veterinário. Então isso acontece demais. Será que eu vou conseguir dar resultado quando eu estiver sozinho, né? E se acontecer algo fora dos padrões do quais eu já saiba, que eu já tenha visto, como é que você vai fazer? Né? A faculdade me deu tudo que eu preciso? E se? Isso tem o tempo inteiro as pessoas inseguras em relação ao como que eles vão atuar quando eles estiverem no mercado de trabalho. E, gente, isso aí é absolutamente normal, né? Se a gente fosse falar uma frase em inglês, é don't freak out. Ou seja, não fica doido por causa disso daí não, entendeu? Não fica apavorado, porque isso acontece com todo mundo. E antes, né, da gente falar para quem é isso aqui, para todos vocês que estão aqui hoje, vocês tiveram que botar a matrícula de vocês, caso vocês sejam estudantes, ou o CRMV, caso vocês já sejam veterinários. Por quê? Nós vamos estar falando de assuntos que são exclusivos de médicos veterinários.
Porém, eu dividi em 3 aulas, né? Nessa primeira e segunda vai ser mais um bate-papo realmente, mostrando para vocês o que vocês vão precisar fazer. E na terceira aula, que entra um conteúdo exclusivo de veterinário, aí é só para veterinário, só mesmo veterinário que pode assistir, tá bom? Então, para quem é essa imersão? Estudantes de veterinária que sabem que querem trabalhar com cavalo, recém-formados que buscam se inserir no mercado de trabalho, veterinários de reprodução que estão no mercado, mas querem melhorar seus resultados. Isso aí tem bastante gente também que vem falar com a gente aqui. Veterinários de reprodução que estão buscando se atualizar, né? Tem muita gente que mora em um lugar muito longe, difícil de chegar nos centros urbanos aí para realmente ter uma atualização. Então, de maneira online, a gente consegue fazer isso aí com vocês. E veterinários de outras áreas, mas que sonham em trabalhar com equino. Aqui a gente tem bastante gente que trabalhava com bovinos ou que trabalhava com pequenos, que hoje em dia vem cá e vem tirar dúvidas com a gente e a gente ajuda, obviamente, nessa caminhada, tá? E isso daí é um ponto importante, né? Ao longo dessa nossa caminhada aqui na Equine Medical, uma coisa que eu acho bonita, e eu até escrevi no meu Instagram lá, que hoje em dia eu me sinto um colecionador de histórias, né? De veterinários que não tinham sucesso profissional ou que eram inseguros, que tinham todos aqueles medos ali, vindo sofrendo uma transformação, né? Pessoas que conseguiram se inserir no mercado de trabalho, pessoas que abriram centrais de reprodução e estão tendo muito sucesso, pessoas que hoje em dia são responsáveis por hípicas, por centrais ou até mesmo por aras, por ter os seus próprios clientes e conseguindo os novos clientes. Então, eu hoje, aqui na Equine Medical, eu tenho essa sensação muito prazerosa de justamente poder estar transformando a carreira de estudantes de graduação, de recém-formados e de veterinários que às vezes já estavam muito tempo aí no mercado de trabalho, mas que mesmo assim não estavam dando resultado, tá? Ah, tá! Aí, aqui eu separei o depoimento da Julie, que o Dogão vai botar aí para vocês. O depoimento da Julie a respeito do que ela vem mudando na carreira dela e como que a gente aqui, de alguma forma, ajudou ela nesse processo. Só um parênteses, antes da gente entrar no depoimento, obviamente, a Equine Medical era composta por mim e por Joana na parte de clínica e eu na parte de reprodução. Então, vários dos depoimentos que você vai ver ao longo, né, dessa semana, dessa imersão, obviamente vão citar a mim e vão citar a doutora Joana, fundamental também que foi na época para a gente conseguir todos esses resultados, tá? Então, fica com o depoimento da Julia aí. Meu nome é Juliana, eu comprei o curso da Equine Medical logo que eu comecei a trabalhar e eu acho que a maior diferença do curso da Equine é a segurança que ele passa para a gente começar a atuar na reprodução, né? A gente tem acesso a todo o conteúdo a qualquer momento, com a facilidade de poder assistir de casa na hora que for mais cômodo. E, além disso, a gente tem acesso direto ao Rafael e à Joana. Então, qualquer dúvida, no meio de um atendimento, quando a gente está a campo, eu podia mandar uma mensagem para o Rafael, para a Joana, e eles já se prontificavam e já me respondiam, rapidamente respondiam, geralmente nunca demorava muito. E isso ajudava muito, dava muita segurança no meu trabalho. Porque a gente sabe como é difícil conseguir um estágio nessa área, e após, né, o término do estágio, a gente ainda precisa desse acompanhamento, não só a teoria, mas também alguém que ajude a gente na prática. E acho que esse é o principal diferencial do curso deles. Não, realmente, o Rafael e a Joana, eles estão sempre disponíveis e dispostos a ajudar, né? Não importa qual a sua pergunta, não importa se não existe dúvida boba para eles, então mesmo quando você está a campo, eles estão sempre online,
pouco, às vezes se demora, é muito pouco, e esse realmente é o principal diferencial, que a gente sabe que a maior dificuldade nossa é ali a campo, naquele momento que a gente precisa solucionar um problema. Então, eu acho que isso me ajuda muito, dá muita segurança, ter alguém, um parceiro que eu sei que está do meu lado, que eu sei que pode me ouvir independente do meu problema, e isso é muito bacana para qualquer profissional, não só para quem está começando, mas para qualquer profissional. É sempre muito importante a gente ter um apoio a quem recorrer, e acho que o João e a Joana e o Rafael são essas pessoas. Bom, galera, viu? A Júlia é um exemplo pra gente aqui, é obviamente um orgulho, né? É mais um profissional que passou por toda a nossa ajuda aqui, dando a mão pra gente mesmo, pra gente realmente conseguir ajudar ela a trilhar uma trajetória de sucesso. E aí eu botei esse slide aí, o slide de desculpas, né? A maior parte das pessoas vão falar isso daí, ou vocês vão ouvir falar isso daí. Que o mercado de trabalho em equinos, né, em reprodução equinas, é fechado, que o mercado está saturado, ninguém dá estágio, eu nunca vou me inserir, eu não sou do meio do cavalo, então eu não tenho chance, ninguém responde as minhas dúvidas, isso acontece bastante, eu não tenho ninguém para me indicar. Isso daí, galera, são todas desculpas que as pessoas costumam dar, né? E o ser humano também gosta muito de fazer isso, para justamente não encarar de frente o problema. Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, né? Mas é possível e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E antes, eu vou mostrar para vocês, o depoimento da Juscelie, que traz muita verdade sobre exatamente isso daí. Olá, meu nome é Juscelie Frade, eu sou médica veterinária, atuo na área de reprodução equina, odontologia e clínica também. E hoje eu vim aqui para contar o que o Rafael Deveza e a Joana Belling representam na minha vida profissional. Eu conheci o trabalho deles através da página do Instagram e um certo dia eu estava vendo um vídeo no qual o Rafael Deveza ensinava um procedimento e eu fiquei com dúvida em relação a alguns detalhes e fui fazer a pergunta para ele através do direct. E aí, foi aí que ele me convidou para poder participar de um grupo do WhatsApp no qual estariam médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária que poderiam estar com a mesma dúvida que eu ou até com outras dúvidas que pudessem me ajudar também. E aí eu comecei a participar desse grupo. Logo depois de um tempo que eu comecei a participar deste grupo, que já estava me ajudando muito, eu comecei a participar também da mentoria deles, né? Na qual eu aprendi e aprendo todos os dias, sempre um pouco mais, né? Eu faço o curso deles também. E olha, o que eu tenho para dizer em relação ao que eles representam para mim, na verdade, eles são tudo. Eles são tudo, porque através deles eu consigo... eu não posso dizer que eu tenho 100% de confirmação de embriões ainda, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a usar o protocolo deles, já estava mais no final da estação. Mas eu melhorei mais de 90% dos meus resultados com o protocolo deles, né? E melhorei também nos resultados dos meus procedimentos, da minha conduta profissional, a minha conduta com o animal, o atendimento em si, não só da reprodução equina, mas também da clínica, né? Hoje eu sou responsável por um aras. Hoje eu sou responsável por um aras. E através do ensinamento deles, eu consigo ter mais clientes, né? Na verdade, eu adquiri mais clientes através do ensinamento deles, do protocolo deles, da conduta deles, da ajuda que eles me dão.
não pararam de ajudar, eles ainda me ajudam e eu sei que eu ainda vou aprender muito com eles. Então eu só tenho a agradecer. Eles são maravilhosos. Maravilhosos no sentido de poderem ajudar, estarem dispostos a ajudar. O que eles mesmos falam, descomplicar a medicina veterinária, porque tem muita coisa que a gente aprende na faculdade, mas na realidade não aprende, né? Parece que é só falado por cima, por alto, e detalhadamente. Eles têm a maior paciência de ajudar a gente, eles têm a maior paciência de ensinar, né? Eles são maravilhosos, né? Tanto com quem está começando, quanto com quem já está na área. Se a pessoa tem alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda, eles estão ali o tempo todo para ajudar. O tempo todo que eles podem ajudar, eles estão ali para ajudar. E eu melhorei em 100% os meus atendimentos, né? Os meus resultados, não com confirmação, mas de um modo geral. É isso que eu tenho para dizer deles, né? Eu atendo como fixa de um aras e atendo outras propriedades. E eu vejo isso porque os meus clientes, eles não querem deixar de me ter como veterinária dos animais deles para escolher outro profissional. Eles gostam da minha conduta, eles gostam da minha forma de trabalhar, eles gostam do que eu faço pelos animais dele. E 100% de tudo que eu faço tem o Rafael Deveza e a Joana Belling. Eles estão 100% em tudo que eu faço. Eu só melhorei depois que eu conheci eles, ainda não conheci pessoalmente, mas depois que eu comecei a acompanhá-los, depois que eu tenho o trabalho deles ligado ao meu, eu só melhorei todos os meus resultados de todas as formas, tanto profissional como pessoal também. Então, é isso. O que eu tenho para dizer deles é que eles são sensacionais e eu tenho muito a agradecer. E é isso. Viu, galera? A Juscelie é também mais uma dessas pessoas, desses profissionais que a gente vai colecionando a história de sucesso dela daqui. Então, por que eu estou mostrando esse depoimento para você? Por que a gente está trocando essa ideia? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando para mostrar a verdade. Mostrar que justamente o que eu estou falando aqui anteriormente para vocês tem verdade, né? Mostrar que a gente tem um padrão. Mostrar que essas pessoas que estão ali, elas não estão sozinhas. Desculpa. Mostrar que as pessoas estão trilhando esse caminho. Existem pessoas trilhando esse caminho, né? E por que essas pessoas podem trilhar e você não, né? Então existe um padrão e a gente vai te ensinar esse padrão para que todos vocês que estão assistindo, vocês possam seguir esse padrão. Como eu falei das desculpas lá atrás, né? Eu botei esse slide aí para falar que é hora de vocês assumirem a responsabilidade, né? Para a gente parar de dar desculpa e dar resultado. Vamos parar de se fazer de vitimistas e vamos ver o que precisa ser feito para que vocês saiam do caminho das impossibilidades e venham para o caminho das possibilidades. Se eles podem, eu posso. Mas você sabe o que você precisa fazer? Todas essas perguntas aí a gente vai estar respondendo ao longo dessa imersão. É importante que vocês entendam que a maior parte das pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho são porque desistiram, porque se fizeram de vitimistas e não quiseram realmente fazer o que precisava ser feito. Então, não se conforme. E aí fica uma reflexão, né? Desculpa. Você estudou 5 anos para você não trabalhar com o que você ama, fez estágio, passou por um monte de perrengue, e a gente passa mesmo por um monte de perrengue para não trabalhar com o que você ama. Se é possível para alguém, como que isso vai ser possível para mim? Só porque na faculdade ninguém te mostrou o que você precisava fazer, não significa
que você tem que sofrer por isso e trabalhar com outra coisa, resolver trabalhar com outra coisa só porque você acha que alguém te falou que aquilo ali não era possível para você. Então, não, né? A gente está aqui para justamente tirar todas essas ideias aí. E aí é um ponto importante, né? Além dos depoimentos, Rafael, por que eu devo te ouvir? Quem é você na fila do pão, né? E vamos brincar, quem é você na fila do pão aí para falar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Como é que você chegou a essas conclusões? E aí esse é um ponto muito importante, né, para a gente falar. Bom, eu entro rapidinho aqui, né? Eu sou o Rafael Deveza e simplesmente ao longo de toda essa minha jornada eu cheguei a essas conclusões. Mas como é que isso aconteceu? Quando eu estava lá atrás, na época da graduação, eu estava com aquelas inseguranças, aqueles medos, igual a gente falou aí anteriormente. Porém, o que aconteceu? Quando eu estava chegando lá no final da minha graduação, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir me inserir no mercado de trabalho. Eu que era da área urbana, não tinha ninguém para me indicar, eu que estava ali super inseguro se eu ia conseguir assumir ou não áreas, eu que não tinha experiência em ultrassom, eu que, enfim, um monte de pensamentos que eu tinha, e eu decidi naquela época, assim que eu formasse, ir fazer um intercâmbio em outro país. Foi quando eu fui para a Austrália, né? Deixa eu só ver se esse daqui tá gravando. Tá gravando. Tá o som. E aí eu fui para a Austrália. Quando eu fui para a Austrália, eu fui trabalhar numa fazenda de puro sangue inglês, chamada Arrowfield Stud. E lá na Arrowfield foi quando eu realmente pude imergir dentro do universo equino. Pude aprender sobre manejo com égua, manejo com garanhão, pude aprender sobre ultrassom, acompanhamento de ciclo estral, rotina de áreas, saber como que você respeita aquelas pessoas que estão trabalhando com você ali, como que você faz o serviço dos tratadores do Aras, que depois você vai ter que trabalhar com eles, como é que respeita eles para eles respeitarem você depois, como é que você gerencia pessoas. Isso tudo eu aprendi na Arrowfield. E aí teve um belo dia, né, resumindo a história para vocês aqui, que um dos veterinários da fazenda, e a fazenda ela era muito grande, a gente tinha 3 veterinários, machucou o braço, Dr. Mark Wiley, machucou o braço, e aí estava meio impossibilitado de palpar. Como eu estava ali, o gerente acabou que deixou eu começar a ajudar ele, então eu palpava, ele me ajudava, ficava ali no meu ombro me falando mais ou menos o que a gente estava vendo e me deu muita experiência. Porém, Mark Wiley saiu, né, da fazenda por conta desse problema no braço e contrataram uma veterinária chamada Wendy Perriam, que foi a veterinária que entrou no lugar dele. E por acaso, né, do destino, a Wendy, numa castração que a gente estava fazendo a campo, ela perguntou para mim, Rafael, por que você não vai passar um período lá com o Dr. Angus McKinnon? E para quem não sabe, tá aí no slide aí, ó, o Dr. Angus McKinnon, ele é simplesmente uma referência mundial, né, em reprodução equina, autor do livro Equine Reproduction. E eu falei para ele, nossa, Wendy, ia ser um sonho e tal, mas eu não conheço ele, como é que eu vou fazer isso? Ela, não, eu fiz o meu internato lá. Então eu vou ligar para ele aqui e vejo se ele consegue que você fique um tempo lá, para você aprender também. Aí ela pegou o telefone, ligou, ele foi super gente boa, na mesma hora já falou, Rafael, pode vir para cá. Eu peguei o carro e fui lá para Goulburn Valley Equine Hospital, que era o hospital dele. E aí, por lá, eu ia ficar 2 semanas. Eu falei, cara, eu tenho que fazer dessas 2 semanas aqui sejam as mais incríveis do mundo para que eu possa ficar aqui e trabalhar com ele. E assim eu fiz. Trabalhei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
quem precisava ser chamado de noite, eu estava lá de madrugada. Então, assim, eu mostrei para ele muita proatividade, eu mostrei para ele que eu estava disponível, eu tinha muito tempo para poder ficar ali e realmente executar tudo o que ele precisava. E ao final de 2 semanas, eu perguntei, né, se ele gostaria de me contratar. E aí acabou que realmente ele me contratou e a gente começou a trabalhar ali no hospital, o que foi gigante para minha carreira, estar ao lado de uma pessoa que é uma referência mundial em reprodução equina. E aí, em 2011, eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil, para já voltar empregado para o Brasil. E aí, comecei a atuar no Aras, onde na primeira estação a gente fez 90 e poucos embriões, né, e mais umas 30 prenheses, ou seja, a gente teve um resultado excelente. E aí, a partir daquilo ali, foi como uma bola de neve, né? As coisas foram acontecendo, e aí eu botei... não tá aí agora não. Mas as coisas foram acontecendo como se fosse uma bola de neve, então um criador começou a falar com outro criador, começou a falar com outro criador, e aí eu consegui, obviamente, não só me inserir, como consegui vários criadores, e hoje em dia eu trabalho em várias propriedades aqui da região. Então, aqui, ó, eu sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2009. Sou o fundador da Rafael Deveza Reprodução Equina, que foi a primeira empresa que eu abri quando eu voltei para o Brasil. E depois eu fundei a Equine Medical, onde a gente tem centenas de estudantes por todo o mundo. E quando eu falo por todo mundo, é por todo mundo mesmo. A gente hoje tem alunos do Brasil, do México, da Colômbia, Venezuela, tem Áustria, Estados Unidos. Então, assim, a gente tem alunos espalhados por todos os lugares do mundo. Então, isso é fantástico poder ajudar pessoas a realizarem os sonhos dela. Isso, né, a gente quando faz veterinário, igual a gente falou lá atrás, a gente não faz por causa de dinheiro, né? A galera não fica, vou fazer veterinário, vou ganhar dinheiro. É porque normalmente você ama os animais, você ama trabalhar com aquilo. Então, eu consigo, de alguma maneira, ajudar isso. E aqui a gente entra num ponto importante, né? Criador de cavalo e universidade, né? Como é que você está na universidade e vai trabalhar para um criador de cavalo? Essa ponte entre o criador de cavalo e a universidade existe? Não. Quem que faz isso? Tem que ser você, né? E como é que faz isso? A gente vai falar. Então, o que acontece? O criador de cavalo, ele não vai lá na universidade, bate na porta de quem está formando e fala, oi, quem são os melhores alunos aí que vai trabalhar lá para mim? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Para você conseguir se inserir no mercado de trabalho, você precisa passar por um passo a passo. E vamos pensar como se você fosse um criador de cavalo, né? Se eu fosse um criador de cavalo, quem que eu iria contratar? Né? Pensando no Brasil. No Brasil, hoje a gente tem mais de 400 escolas de veterinária, formando mais de 20 mil novos veterinários todo ano sendo injetado no mercado de trabalho. Todo mundo aqui tem ultrassom, todo mundo aqui tem carro, todo mundo está disponível, quem cobra barato, todos falam que dão resultado. E aí, como é que você, criador de cavalo, você vai contratar aquelas pessoas, né? Quem que você vai escolher? Que é o que a gente está falando aqui, né? Do criador de cavalo em relação a essa ponte. Quem que ele vai contratar? Bom, para a gente falar disso, vamos pensar quando você estava ainda estudante. Se você está estudante, ou se você ainda estava estudante, você era mais fácil você conseguir um estágio, era mais fácil você conseguir acompanhar uma pessoa. Por quê? A partir do momento que você forma, você deixa de ser estudante e vira concorrente. A partir do momento que você vira concorrente, fica mais complicado ainda de você conseguir ter aquela prática do campo, ter aquela vivência do campo. O veterinário lá já vai ter medo de você entrar de concorrente com ele, dele te passar as informações, dele te ensinar as coisas, e aí o que acontece? Você não consegue ter as informações que você precisa, você não consegue ter a prática que você precisa para você justamente fazer tudo que a gente está falando aqui, né?
Então, quais são os erros que as pessoas que querem trabalhar no campo cometem, né? Então, vamos ainda pensar ali, a gente está nesse meio, né? Estudante, recém-formado, formando, estamos ali naquele meiuca, né? Quais são os erros que as pessoas cometem? Elas começam sem estar preparado, né? Muita gente começa. Ah, claro, Rafael, como é que eu vou começar a me inserir no mercado de trabalho se ninguém deixa? A gente já vai falar, tá? E aí muita gente também pensa, bom, eu vou formar aqui, mas aí eu vou ter, eu já vou pegar muita informação, então vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou lotar minha cabeça de informações teóricas e depois eu vou estar pronto. E, gente, isso é balela, tá? Hoje em dia, quem trabalha a campo, você não precisa ter nenhum título. Gente, pelo amor de Deus, os títulos são essenciais, são ótimos, são incríveis para quem tem. Eu não estou falando para ninguém ter título. Mas eles não são uma peça essencial para você trabalhar a campo. A maior parte, ou tem muita gente que trabalha a campo, que tem muito sucesso profissional e, na verdade, não tem título nenhum, tá? Então, só a teoria, ela não vai te ajudar a se inserir no mercado de trabalho. Só essa teoria, ela não vai fazer com que você tenha sucesso no campo. E a gente vai estar falando exatamente sobre isso aí, ó. Então, qual que é a fórmula do sucesso profissional, Rafael? Bom, primeira coisa, você tem que ter obrigação. São 3 pontos, que é a teoria, né? A teoria é fundamental. Você tem que ter. Você tem que ter a prática, ou seja, você tem que realmente buscar fazer os seus estágios, buscar fazer os minicursos, buscar fazer os cursos, as atualizações, simpósios, semana acadêmica, o que vocês puderem fazer. Ah, vou acompanhar a pessoa tal. Vocês têm que fazer. Para vocês terem um terceiro ponto, que é a repetibilidade e a vivência. A fórmula do sucesso é essa. Você tem que ter teoria, saber fazer na prática, mas você fazer 1, 2, 3 vezes, muitas vezes não vai te dar o resultado que você precisa. Se você vai num curso, por exemplo, de transferência de embrião, é bacana, você vai ter a teoria, você vai ter a prática, mas mesmo assim você não tem a repetibilidade. Por quê? Você vai transferir um embrião uma vez, vai manipular um embrião uma vez. Gente, a repetibilidade e a vivência é o que vão te dar o sucesso profissional, os resultados que vocês precisam. Então, conseguiu juntar os 3 pontos, teoria, prática, vivência e repetibilidade, né? No caso, você conseguiu juntar? Parabéns, essa era a sua obrigação. O que você não pode fazer, que é o que vai te excluir do mercado de trabalho, gente, é vocês treinarem nas éguas dos clientes. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho, você já tem que estar pronto. Obviamente, vocês não vão ter resultados altíssimos assim que vocês entram. Mas vocês não podem pegar para aprender, para treinar na égua do cara. Você já tem que entrar ali sabendo o que você vai fazer. Então, qual que é a solução desse problema todo que a gente está falando aí? Para quem quer se inserir no mercado de trabalho e está ali embaixo, né? Sem ter que você baixar o seu preço, sem ficar frustrado, não ser excluído, estar à frente de grandes áreas, ser referência, estar preparado para oferecer um serviço de qualidade, conseguir trabalho, estágio. Como é que você vai conseguir isso tudo, Rafael? Como é que você... me fala, como é que eu vou conseguir resolver todos? Como é que eu vou ter essa ponte entre o criador, né, e a faculdade? Como é que você vai fazer tudo isso? Gente, eu vou resumir para vocês em uma única palavra, que é o tempo. O que mais a gente tem quando a gente está começando é tempo. Então, você tem que dar o seu tempo, mas não é dar o seu tempo de qualquer maneira. É com qualidade, com proatividade. É mostrando para o cara que você está disposto a trabalhar para ele. Vai trabalhar de graça, não tem hora. O que você tiver que fazer, você vai fazer. É o que eu falei para vocês que eu fiz lá no Mackinnon. Cara, não tinha a hora. É a hora que
tivesse que estar, eu estava. A hora que não tivesse que estar, eu estava também. Entendeu? Então é dessa maneira. A gente hoje em dia tem um monte de veterinário, igual a gente falou aí. Se vocês ficarem cheios de pontuações, vai ter dinheiro, vai ser remunerado, tem lugar para... Gente, as pessoas já não vão querer. Então aqui fica uma dica realmente de ouro. A galera que está trabalhando, que está aí, elas deram o sangue, elas deram o tempo dela em troca de informações. Então isso é valioso, doe o seu tempo, mas é um tempo de qualidade, tá? Aqui, ó, vai começar o depoimento do Marcelo. Marcelo hoje em dia é um amigo pessoal meu, né? Também faz parte aqui do nosso time que desenvolveu aqui com a gente. E o depoimento dele realmente conta uma história que é muito bacana. Assiste aí e daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Marcelo Monerá, sou médico veterinário e estou aqui para contar como o Dr. Rafael Deveza e, consequentemente, a Equine Medical salvaram minha carreira. E não há exagero nenhum no que eu estou falando. Vamos lá. Eu entrei na faculdade em 2013 e durante todo o período da graduação eu sempre soube que queria trabalhar com equinos. Não sabia se seria em reprodução, se seria em clínica, cirurgia. Eu sabia que eu ia trabalhar com cavalo. E passei a faculdade toda estudando para isso. Sempre fiz muito estágio, principalmente na área de reprodução, mas fiz estágio com clínica, com cirurgia também, mas como eu disse, principalmente em reprodução. Me formei no final de 2017 e pensei o seguinte: bom, beleza, vou trabalhar com reprodução, decidi, mas eu preciso de um ano aí para, primeiro, juntar um dinheiro para comprar os materiais básicos e, além disso, eu preciso de um ano para fazer uns cursos para me preparar para o mercado. E assim eu fiz. Eu comecei a trabalhar com clínica de pequenos, juntando dinheiro, e durante esse ano eu fiz vários cursos aí, cursos famosos do Brasil. Fiz todos, eu tenho até um certificado ouro em reprodução. Aí fiz esses cursos e pensei, bom, quando eu me inserir de fato no mercado de reprodução, eu vou estar preparado. Então terminou esse ano, eu me despedi da clínica de pequenos e falei, bom, agora eu vou traçar meu caminho na reprodução. E fui, meti as caras. E não foi nada bonito. Minhas taxas não eram boas, eu comecei a ficar frustrado. E eu estava repetindo tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, tudo aquilo que eu tinha aprendido nos cursos que são referência aí no país, e não estava dando certo. E aí eu comecei a desacreditar em mim mesmo, sabe? Falar, bom, eu estou repetindo tudo que os professores e os mestres, os grandes mestres da reprodução, que segundo eles, né, se vendem como tudo que eles falaram que faziam, que utilizavam na prática, e tudo que eu deveria fazer, eu estou utilizando isso no meu dia a dia e não estou tendo resultado. E aí comecei a pensar, bom, talvez não seja para mim, né? Mas eu tinha essa insistência, eu pensava, não, talvez seja a minha inexperiência e que talvez com o tempo as coisas comecem a acontecer. E persisti, né? Trabalhei 2 anos com isso, só que chegou um ponto que eu falei, não, do jeito que tá não dá, eu preciso me preparar mais, alguma coisa está errada. E aí comecei a fazer uma pós-graduação em reprodução. No ano passado, né? Só que no final do ano passado eu fui agraciado com uma notícia que eu seria pai. E então eu não poderia continuar a fazer a pós-graduação. Aí eu falei, caraca, de novo, né? Mas tudo bem. Aí deixei de fazer a pós-graduação e continuei trabalhando. Consegui acumular alguma coisa da pós-graduação e continuei no campo de trabalho. Mas as minhas taxas não aumentavam e eu ficava cada vez mais frustrado. E agora, com o peso de ter que criar uma criança, de ser pai, eu falava, por fim eu falei, eu vou procurar emprego, qualquer outro emprego, sabe? Carregando cimento, qualquer coisa, desde que me dê um dinheiro por mês que eu não tô tendo com reprodução, que é a coisa que eu amava, que eu amo, né? Mas eu dei uma sorte danada, porque nesse áreas que eu
estou trabalhando, né? Eu iria utilizar um garanhão que quem coleta o sêmen é Rafael, Dr. Rafael Deveza. E aí eu entrei em contato com ele para pedir o sêmen do cavalo e ele me atendeu super bem, sabe? Foi super educado comigo, super solícito. Eu falei, pô, esse cara, só pelo tratamento dele já dá para ver que ele é diferenciado. E eu já conhecia, vale ressaltar, eu já conhecia o Dr. Rafael, né? E a doutora Joana pelo canal, porque eu já seguia eles nas redes sociais. Eu já consumi o conteúdo deles. E aí nesse dia eu falei, pô, esse cara é gente boa. Eu já havia pedido ajuda a veterinários que tinham me dado estágio e eles fecharam as portas para mim. E eu decidi, falei, cara, quer saber? O não eu já tenho, sabe? Eu vou pedir, vou perguntar se eu posso acompanhar ele. E assim eu fiz. Mandei a mensagem, sabe quando você manda aquela mensagem, meio que você fecha o olho e manda. E eu mandei e a resposta dele foi quase que instantânea. Ele falou, cara, vai ser um prazer se você me acompanhar. Pra mim vai ser um prazer. Ele falou, amanhã eu já tenho coleta de embrião, se você quiser me acompanhar e tal. E assim a gente começou. Eu comecei a acompanhar ele e já tem 1 mês e meio, quase 2 meses. E o que eu posso dizer é que, até a presente data que eu estou gravando esse vídeo, o aumento das minhas taxas foi de 100%. 100%. Isso porque eu tenho, na semana que vem, eu tenho mais 3 prenhes para confirmar. Então essa taxa tende a aumentar ainda mais. E aí é isso. O resumo é esse. Eu só tenho gratidão e admiração pelo Dr. Rafael e pela equipe da Equine Medical. E esse é o meu testemunho. Bom, o depoimento do Marcelo é de tocar o coração, né? Então, para que você tenha os resultados, né, diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. É o que a gente está conversando até agora, é o que o Marcelo teve na hora que ele veio me mandar mensagem ali, tá? Mais uma vez, né? Essa galera que eu estou trazendo depoimento para vocês trazem verdades, trazem histórias, trazem o coração delas, do que elas precisaram fazer antes e o que elas tiveram que fazer para elas terem sucesso, né? E aí a gente entra em 2 pontos. Quem não se inseriu vai te desencorajar. Todo mundo que não está inserido no mercado de trabalho vai te falar aquele bando de coisa que eu falei lá para trás, que é difícil, que é fechado, que não vai conseguir, que tem que te indicar, que isso, que aquilo outro. Entendeu? Mas quem está lá dentro, está tendo sucesso profissional, essa galera, gente, essa galera vai te encorajar. Vai falar para você, não, é possível. Dá trabalho. Mas se você tiver vontade, tiver o coração que realmente você quer trabalhar com reprodução equina a campo, vale a pena. Então, recapitulando sobre o que você dedicou o seu tempo hoje aqui, mas que nunca tinham te falado. Que o mercado de equinos não é o que pintaram para você, né? Um profissional deve estar preparado para o mercado de trabalho. Dar resultado é a sua obrigação. Nada de tentar se inserir no mercado de trabalho sem saber o que você está fazendo. Há muita vaga para veterinário, mas veterinário bom, veterinário que já sabe o que é para ser feito. E, obviamente, volto no que eu falei para vocês. Essa experiência vem com o tempo, vem vocês doando o seu tempo de maneira assertiva e qualificada para vocês sugarem, buscarem o máximo de informação possível, tá? E a segurança para atuar no campo. Óbvio, se você já sabe o que você vai encontrar, você vai estar seguro para você atuar naquilo. E por muitas vezes vão acontecer situações que você não domina. Óbvio, isso vai acontecer sempre, durante toda a sua carreira. Mas se você já tem um background de realmente estar calmo, assertivo, você vai tirar essas situações aí de letra, tá? E que teoria e prática não são suficientes. Você realmente precisa da vivência, você realmente precisa praticar
para que seus resultados aumentem cada vez mais. Como construir suas pontes profissionais, a gente falou também, né? Um ponto importante da gente falar em relação às pontes profissionais entre criador e faculdade é você, desde sempre, desde a sua faculdade, você está envolvido, né? Nos estágios. Quando você está nos estágios, você normalmente vai até criadores. Quando você vai, por exemplo, em leilões, lá tem um monte de criador. Quando você vai nos poeirões de cavalo, lá tem um monte de criador. Quando você vai nas exposições, lá tem um monte de criador. Se você já tem competência, né, profissional, expertise, um background de um monte de informações, você vai ali, vai conversar com um, vai conversar com outro, daqui a pouco o outro vai perguntar, pô, você faz uma pre-extra, você faz um... E aí você começa a se inserir e abocanhar ali um pedacinho do mercado. Mas essa daí já é o papo para a aula 2, tá? Que vai ser quarta-feira. Eu realmente vou mostrar como é que faz para ir abocanhando esse pedacinho aí que a gente está falando. Então, quarta-feira, 8 horas, a gente tem um encontro marcado e vai ser como eu vou me inserir no mercado de trabalho. E não adianta você só se inserir no mercado de trabalho. Você precisa aumentar os seus resultados para você fidelizar os seus clientes. Isso a gente também vai estar conversando. Então, se inserir é uma parte do processo. Depois que você se inseriu, você tem que melhorar os seus resultados. Melhorando os seus resultados, a gente vai ter aquele cliente falando com outro cliente, que vai falar com outro cliente e por aí vai. Então, muito obrigado. Eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa nossa segunda-feira, dessa nossa primeira aula da imersão, e a gente tem um encontro marcado na quarta-feira, dia 28, para que a gente possa estar falando sobre inserção no mercado de trabalho e melhorar os seus resultados, tá? Muito obrigado e uma boa noite.